Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um congresso aí, né, que estamos juntos. Fico muito feliz em estar aqui novamente, é, muito honrada por essa oportunidade que esse congresso incrível está tendo. Espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade. Sendo assim, meu nome é Luana Ferreira Oliveira. Hoje vamos falar, portanto, do atendimento de urgência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Para iniciar, portanto, vou me apresentar para vocês. Meu nome, portanto, é Luana Ferreira, sou mestranda em odontologia com área de concentração em CTBMF pela Unesp, Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Graduei-me em odontologia pela Universidade do Brasil, campus Fernandópolis, São Paulo. Sou aperfeiçoada em saúde bucal na atenção primária, com foco em urgências, aperfeiçoada também no atendimento odontológico em pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, atualizado em triagem, urgência e emergência, e atualmente membro sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Sendo assim, pessoal, o atendimento na urgência, digamos assim, ele advém normalmente por traumatismos, por lacerações severas, onde eu tenho uma alta taxa assim de perca hemodinâmica. Então, no momento, vamos focar no traumatismo e nos pacientes politraumatizados, que são normalmente os nossos atendimentos considerados de urgência. Então, o traumatismo, segundo Pereira e Lima, de 2006, ele é a terceira maior causa de morte no Brasil. Ou seja, ele é caracterizado por múltiplas lesões causadas no corpo por forças externas. Então, uma força externa a mim exerceu é, uma força no meu corpo, onde eu tive uma energia liberada, consequentemente essa energia ela é dissipada, falando de face, de bucomaxilo, essa energia ela é dissipada aos ossos, onde eu tenho a fratura dos mesmos. Então, traumatismo é uma das urgências que tratamos em cirurgia bucomaxilofacial e um dos motivos que a bucomaxilo é chamada aí nos serviços hospitalares que a gente trabalha para avaliação e intervenção imediata. Sendo assim, nós temos o atendimento inicial desses pacientes urgentes, considerados urgentes, e temos o atendimento secundário. Vamos iniciar, portanto, falando do atendimento inicial a esses pacientes com traumatismo severo. Eu preciso, então, do atendimento pré-hospitalar, onde eu vou conseguir manter esse meu paciente bem hemodinamicamente falando, bem em respiração. Então, é um atendimento que eu faço no local do trauma, naquele local que eu estou atendendo o paciente. E também vou fazer a identificação e o registro desse paciente, consequentemente, a classificação de risco do mesmo. Então, como eu classifico isso? Eu classifico pelo protocolo de ATLS, que advém da avaliação primária do politrauma. O que a gente chama de ABCDE do trauma, e agora a gente tem a, a intrusão aí do X também. Então, a avaliação primária do politrauma, pessoal, ela é dividida de A a E, onde A significa via aérea, então eu preciso garantir que meu paciente esteja com as vias aéreas livres, que não tenha nada obstruindo a via aérea. Um exemplo muito típico: paciente politraumatizado com fratura severa em face ou uma fratura em mandíbula apenas, onde eu tenho esse paciente a queda da língua do mesmo, obstruindo a passagem de ar. Então, muitas vezes a gente tem que intervir imediatamente, fazer a fixação dessa fratura mandibular para que esse paciente desobstrua essa passagem de ar.
D, a gente tem respiração. Preciso garantir que meu paciente tenha uma respiração, seja ela voluntária ou involuntária, no caso, uma ventilação mecânica. Eu preciso garantir que meu paciente tenha essa troca gasosa. C, de circulação. Eu preciso garantir que meu paciente tenha, portanto, a circulação sanguínea, sem nada obstruindo, nada impedindo essa circulação sanguínea. D, disfunção neurológica. Então, esse paciente está Glasgow 15? Não está? Como que esse paciente está em função neurológica? Ele está consciente? Ele está lúcido em tempo e espaço? Ele está sabendo o que está acontecendo ou não? Ele está inconsciente? Não está responsivo? E disposição, o ambiente que esse paciente está. Garantir, principalmente, que o corpo dele fique quente, que ele fique protegido naquele ambiente, que ele não perca e não sofra por algumas coisas que o próprio ambiente faz com o corpo. Então, muitas vezes, uma hipotermia, uma hipertermia. Então, eu vou garantir que esse meu paciente, ele, em termos de temperatura, esteja estável. No nosso atendimento secundário, a gente vai ter a anamnese em si falando, porque o atendimento primário eu vou salvar, entre aspas, a vida do paciente. O meu foco é entender o que aconteceu, garantir a via aérea dele, garantir que ele respire, garantir que ele esteja emanando dinamicamente falando bem, e aí depois eu vou com o meu esquema de anamnese, onde eu vou procurar as alergias pregressas desse paciente, onde eu vou procurar os fármacos que ele está em uso ou que ele já fez uso, as doenças prévias, doenças de base, se ele é hipertenso, se é diabético, se não tem nenhuma doença de base. Qual foi a última refeição, principalmente pelos anestesistas? Isso é muito importante. Se esse paciente, por exemplo, precisar de uma intervenção rápida, imediata, é muito importante para o anestesista saber a última refeição, porque com a intubação, seja ela oro ou nasotraqueal, eu preciso ter uma noção de qual foi essa última refeição desse paciente, devido à regurgitação, né, de todo o alimento. E também os eventos que precederam o trauma. O que aconteceu para esse paciente antes do trauma? Sendo assim, continuemos, os exames de nível secundário. Então, alguns exames, como radiografia da coluna vertebral, para eu verificar se eu tive alguma fratura, se eu não tive, envolvendo base de crânio, principalmente. Radiografia do restante do esqueleto, ou seja, membros superiores e inferiores. Tomografia computadorizada, que é nosso padrão ouro em cirurgia do maxilo. A angiografia também a gente pode lançar mão até da ressonância magnética, para a gente ter uma melhor abordagem aí nesse paciente que foi acometido pelo traumatismo, que são a maioria das nossas urgências. Então, para que eu cuide desses pacientes urgentes, eu preciso de uma multidisciplinaridade, uma multiprofissionalidade, que inicia lá na recepção. Muitas pessoas já me acompanham, já acompanham as minhas palestras e sabem que eu sempre falo de multiprofissionalidade. Uma vez que nós necessitamos dar desde a recepção até a medicina, para fazer uma triagem desses pacientes, avisar a equipe da chegada de vítimas, controlar esse fluxo dos pacientes também. Classificar o risco já é com o médico. Então, o médico ele faz a classificação do risco, coloca em prática o protocolo ATLS, vagas em UTI, a solicitação vem por ele também, exames, solicitação de outras especialidades, como a bucomaxilo, é o médico que solicita. Então, nesse momento, o médico vê a necessidade da intervenção bucomaxilofacial, entra em contato com o serviço de bucomaxilofacial do hospital e a gente vai avaliar esse paciente. A nutrição também está com a gente, na avaliação de protocolos, na prescrição dietética desses pacientes, na orientação de dieta pós-operatória. A enfermagem também,
a gente tem o encaminhamento, a classificação desses pacientes, as fichas, as orientações e certos procedimentos específicos da enfermagem. Os técnicos em enfermagem também se encontram sempre no setor de prontidão para estabelecer suas funções, para fazer suas funções nos pacientes vítimas de politraumatismo. A farmácia tem um papel atuante nessa área também de multiprofissionalidade nas urgências bucomaxilofaciais, uma vez que desde a classificação, a qualificação medicamentosa, as técnicas de medicação também, é tudo de acordo com certas resoluções, onde a farmácia segue com a gente. Os laboratórios de análises também, eles atendem os chamados eletrônicos, têm os exames solicitados, o armazenamento correto desses exames e repassa para a gente eletronicamente. Na parte eletrônica, e também repassa muito rapidamente nos hospitais, e é algo muito interessante, inclusive. A radiologia que está com a gente, principalmente bucomaxilo, que é osso, a gente sempre tem que ver tomografia computadorizada para fazer um diagnóstico junto com o exame clínico, exame físico. A radiologia adentra muito, onde eles fazem os exames por ordem de prioridade. Então, nos nossos atendimentos de urgência, a gente chegou no hospital, a gente já tem a radiologia a postos para fazer o exame que eu preciso no momento daquele paciente. E os resultados são lançados diretamente no sistema, ou a gente pode ir até lá e ter esses resultados em mão na hora. A bucomaxilo, então, na parte das urgências, elas podem atuar no tratamento dessas fraturas, sejam elas simples ou complexas, em regiões de face. E é necessária a completa estabilização do quadro clínico desse paciente. Então, esse paciente, um exemplo, ele é um paciente considerado urgente, onde esse paciente, então, ele está com a via aérea comprometida. A buco intervém se alguma coisa tiver, exemplo, uma fratura de mandíbula que está ocasionando obstrução devido à queda da língua, aí a bucomaxila vem. Mas se o paciente não estar estabilizado, a bucomaxila vai esperar a estabilização do paciente, vai esperar a liberação médica e aí sim a gente vai intervir nesses pacientes. Então, falando de exame físico, falando aí de como que a gente inspeciona a cavidade oral, a própria face, pescoço, a gente tem uma série de inspeções que vão desde a cabeça até os próprios nervos cranianos. Então, a gente tem perguntas e até mesmo testes, exames, onde a gente verifica dor de cabeça, náusea nesses pacientes, se ele está com algum tipo de dormência, tontura, se ele teve êmese no local do trauma, se ele teve perda de consciência, porque aí eu já tenho atuantes como neurologia associada a isso. Então, eu tenho que procurar o neuro do hospital e associar o meu tratamento de urgência. Região de olhos, se esse paciente teve alteração de acuidade visual ou não, se está com uma diplopia, que é a visão dupla, se esse olho está com sensação de areia nos olhos ou não. Na região de ouvido, se eu tenho otorragia, porque se eu tenho uma otorragia, eu já tenho que ter uma lanterna acesa de uma possível fratura de base de crânio, uma possível fratura envolvendo aí a parte neurológica. Nariz, se eu tenho epistaxe nasal ou não, que é o sangramento nasal. Cavidade oral, se eu tive principalmente alteração da mordida, ou seja, alteração da oclusão, e limitação de abertura bucal, que assim eu vou perceber que se esse paciente ele tem alguma fratura. Normalmente, quando a gente tem fratura de mandíbula, a gente tem uma alteração de oclusão, fratura de complexo zigomático maxilar. Então, tudo isso a gente faz. Eu falo que na bucomaxila é importante você saber tudo, porque tudo depois se completa para o diagnóstico. Região de pescoço, a sensibilidade na coluna cervical, se há essa sensibilidade,
se tem dor de garganta, se teve alteração de voz, se tem disfagia ou disfonia. Nervos cranianos também. Esse paciente, ele tá com parestesia intra-orbitária? Se ele tá com parestesia intra-orbitária, ele fala para mim que ele tá com uma dormência em região malar, eu posso já lançar aqui uma lanterninha que pode ter alguma coisa acontecendo naquela região. Seja uma fratura devido a algum trauma, seja alguma patologia que está acometendo essa região nervosa. Então, tudo se completa no final. E as lesões faciais, elas são caracterizadas em 4 momentos, onde, dos 4 momentos, a gente tem a urgência, que é o nosso tratamento imediato. O tratamento imediato, ele é considerado, portanto, quando eu tenho lesões faciais que apresentam um risco de morte. Então, essas lesões, elas apresentam um risco de morte, eu tenho que intervir com urgência nesse paciente. Quando ela vai ocasionar risco de morte? Quando eu tenho obstrução da via aérea ou uma hemorragia severa, onde eu preciso fazer estancamento, onde eu preciso fazer a desobstruição dessa passagem de ar, ou quando eu tenho o risco da perda de visão. Então, talvez um traumatismo em região de órbita, onde eu tenho o segmento ósseo entrando aqui na região do globo ocular, consequentemente, eu preciso intervir logo. Também, tratamento necessário dentro de poucas horas, onde eu tenho lesões faciais que estejam muito contaminadas e um paciente que está hemodinamicamente estável. Um tratamento necessário dentro de 24 horas é quando eu tenho algumas fraturas faciais e lacerações, porém eu não tenho uma hemorragia severa, eu ainda consigo postergar esses atendimentos até uma liberação médica, etc. E o tratamento postergado para mais de 24 horas, que normalmente são as nossas cirurgias eletivas, onde a maioria e as demais fraturas que a gente atende, onde eu não tenho hemorragia associada, eu tenho pouca queixa áurica e às vezes eu tenho um edema muito grande. E eu tenho que deixar esse paciente um pouquinho ainda internado, sob antibiótico terapia profilática, para esse edema ir regredindo e a gente poder intervir, para fazer tanta comparação de um lado do outro da face, para reduzir e fixar a fratura, como também para identificar os pontos anatômicos mesmo da face. Sendo assim, a bucomaxila atua nas urgências, portanto, através do exame bucomaxilofacial, através dos exames complementares, que é muito importante, principalmente a tomografia de face, que é o nosso padrão ouro, e assim eu vou conseguir fazer uma hipótese de diagnóstico e uma conduta. Então, eu preciso do exame físico, exame clínico, junto com exames complementares, para ter uma hipótese diagnóstica e assim sendo ter uma conduta. Nesse caso, eu peço que não fotografem. É um caso que a gente atendeu de uma paciente com fratura panfacial. A paciente, ela relatou acidente motociclístico, porque a gente sempre fala que a paciente relatou, ou a paciente está com história de, porque é o que a paciente está falando para mim. Eu não sei se é verdade. Independente se for, eu não posso colocar a minha integridade em jogo. Então, o que ela está me relatando é a história dela. Se isso aconteceu, se foi mesmo um acidente motociclístico, eu não sei. É o que ela relatou para mim. Os traumas podem até parecer mesmo de acidente motociclístico, que é o caso dela. Mas sempre a gente coloca. Sempre é bacana colocar, na verdade, não é uma regra. Mas com história ou relata aqui. Então, ela teve esse acidente um dia anterior ao que ela foi ao hospital, porque ela foi via cross, então é via de um município para o outro, então demorou cerca de um dia esse trâmite. Ela evoluiu com trauma em face, mas negou EMS e perda de consciência no local, negou alergias, comorbidades, ela estava em bom estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, e no momento ela estava com auxílio de oxigênio. Olha, eu mantendo a respiração dela, eu mantendo que ela tem uma entrada e saída gasosa. Isso é importante nos nossos protocolos. O que aconteceu com ela, portanto? Ela teve fratura condylar bilateral, fratura de parassíntese mandibular,
fratura de complexo zigomático maxilar orbitário bilateral, fratura frontal e fratura de ossos próprios no nariz, o que configura, portanto, uma fratura panfacial ou fratura múltiplas dos ossos da face. Fratura panfacial é quando eu tenho os 3 terços da face sendo acometidos. Então, tem o terço superior, que no caso dela foi uma fratura frontal, terço médio, no caso dela foi complexo zigomático maxilar orbitário, e terço inferior, que no caso dela também foi uma fratura de parassíntese mandibular. Então, eu tenho todas essas fraturas e eu preciso intervir, reduzindo, que é reposicionando esse segmento ósseo à sua posição pré-lesão e também fixando essa fratura com placas e parafusos específicos para isso. Dessa forma, também não fotográfico, em caso clínico extremo e interno nosso, sendo assim a fixação e a redução dessas fraturas, que a gente chama de osteossíntese, tanto em região frontal, em região maxilar e mandibular, e após essa redução e fixação, uma tomografia de face, onde a gente tem todos os ossos reposicionados, fixados. E assim eu tenho uma volta de oclusão, uma volta de função dessa paciente, até uma volta estética. Sendo assim, um apanhado geral da nossa aula de hoje, portanto. A gente pode considerar que os atendimentos de urgência, eles seguem protocolos na bucomaxilo, e vindo só os atendimentos de urgência, normalmente são relacionados aos traumas. A gente atende também ferimentos corto-contusos, com lacerações extremas, que a gente tem que fazer uma sutura imediata. Mas falando de complexidade, os traumas são os mais complexos para nós, porque eles requerem cuidados específicos, tanto da bucomaxilo como de outras áreas. Então, os profissionais da área da saúde, como vocês, eles precisam ter esse conhecimento. É importante vocês participarem desses congressos que trazem essa visão bucomaxilofacial no hospital para vocês terem essa noção do que acontece, de como é o nosso trabalho e garantir o cuidado e a manutenção de vida desses pacientes que tiveram esses traumas e precisam de atendimento com urgência. Sendo assim, eu deixei uma frase para vocês, que é: qualquer caminho que você escolher, provavelmente será longo e cheio de altos e baixos. Então, escolha aquele que lhe traz mais alegria e faz você se sentir mais vivo. Então, qualquer caminho que vocês, independente de qual momento de vida vocês estejam, vão ter altos e baixos. Então, se é para ter alto e baixo, escolha um que você está bem, que você está feliz. Então, vocês estão em busca de conhecimento nesse congresso. O congresso está incrível. Vocês estão em busca de conhecimento aqui. Por mais que tenham os altos e baixos da nossa vida, continuem nessa busca pelo conhecimento. Uma coisa que a gente nunca perde é o conhecimento. A gente pode perder tudo, mas o conhecimento que você adquirir, isso ninguém consegue te tirar. E isso é o que vai te diferenciar de outras pessoas no nível profissional e pessoal. Agradeço muito a presença de vocês, os meus contatos, tanto Instagram, podem me marcar, podem me mandar mensagem, exceto relacionado às fotos que não podem serem fotografadas, né? De resto, podem me marcar. E o meu e-mail para quem quiser conversar comigo, falar mais sobre, quiser alguns artigos da área, a gente está sempre aberto para você. Um abraço a todos, bom congresso, aproveitem que está recheado de coisa boa aí, e o que vocês precisarem eu estou sempre à disposição. Eu vou parar aqui a apresentação e agradeço muito a presença de todos vocês. Tchau, tchau.